Em 1965, um grupo de 6 garotos de Tonga embarcou em uma aventura que se transformaria em uma incrível história de sobrevivência, resiliência e bondade. Essa história real é um baita contraponto à visão sombria e caótica de muitas histórias fictícias, como a que William Golding retrata em O Senhor das Moscas. Em vez de se perderem na violência e na selvageria literária, os meninos reais mostraram que a cooperação e a união são mais naturais para a gente do que costumamos acreditar. Essa é a história de como 6 garotos, isolados em uma ilha remota por mais de um ano, desafiaram todas as expectativas de isolamento e, em vez disso, criaram uma pequena comunidade baseada em confiança e compaixão. Os meninos, com idades entre 13 e 16 anos, eram estudantes de um rigoroso internato católico em Nuku'alofa, capital de Tonga. Sedentos por aventura, eles esbolaram um plano para fugir e chegar a Fiji, a 800 quilômetros de distância. Eles emprestaram-lhe um pequeno barco de pesca, mas o que começou como uma escapada juvenil logo virou uma luta pela sobrevivência quando uma tempestade repentina danificou a embarcação. Depois de 8 dias à deriva, sobrevivendo apenas com água da chuva, eles finalmente avistaram terra, Ata, uma ilha vulcânica e deserta. Sem comida ou suprimentos e percebendo que o resgate talvez nunca viesse, os garotos tiveram que fazer uma escolha, e foi aí que o verdadeiro caráter deles apareceu. Em vez de ceder ao medo, à divisão ou ao desespero, eles se uniram e fizeram um pacto de cooperação mútua. Cada um assumiu um papel específico naquela pequena sociedade improvisada. Um cuidava de coletar comida, outro construía abrigo, outros mantinham o fogo aceso ou vigiavam possíveis barcos ao longe. Criaram regras e rotinas, dividindo responsabilidades de forma igual e tomando decisões em grupo. Essa estrutura não foi imposta por medo ou coerção, mas surgiu naturalmente da necessidade de sobrevivência e do senso de comunidade que tinham. Diferente dos meninos fictícios de Golding, que caem no caos e na violência quando deixados por conta própria, os garotos de Tonga cultivaram um espírito de harmonia. Quando surgiam desentendimentos, eles eram resolvidos de forma calma e pensada. Um momento particularmente marcante da história foi o comprometimento deles com o bem-estar um do outro. Quando um dos garotos caiu de um penhasco e quebrou a perna, os outros não entraram em pânico nem o deixaram de lado. Em vez disso, improvisaram uma tala com galhos e folhas, cuidaram dele até que se recuperasse e adaptaram suas rotinas para ajudar no tratamento. A empatia e a determinação deles garantiram que ninguém fosse deixado para trás. Os meninos se adaptaram ao ambiente com uma engenhosidade digna de qualquer manual de sobrevivência. Eles descobriram como armazenar água da chuva para beber, aprenderam a pescar e caçar a fauna local e até cultivaram uma horta usando sementes que encontraram na ilha. Construíram uma cabana comunitária e montaram um sistema de fogueiras para tentar sinalizar a passagem de barcos. Para manter o ânimo, cantavam músicas, rezavam juntos e inventavam jogos para passar o tempo. Essas atividades não só afastaram a loucura que o isolamento podia trazer, mas também reforçaram os laços de amizade e unidade entre eles. A virada da história aconteceu após 15 meses, quando um pescador australiano chamado Peter Warner avistou a fumaça da fogueira de sinalização deles. Surpreso por encontrar qualquer vestígio de vida naquela ilha deserta, Warner ficou ainda mais espantado ao ver 6 garotos saudáveis e sorridentes correndo em sua direção. Quando a história deles veio à tona, chamou a atenção do mundo inteiro. O próprio Warner descreveu a condição dos meninos como impressionante não só fisicamente, mas também emocionalmente. Eles eram unidos,
otimistas e mais fortes juntos do que quando chegaram à ilha. O que torna essa história tão impactante não é apenas o fato de eles terem sobrevivido, é como eles sobreviveram. A resiliência dos meninos se baseava na bondade, na cooperação e na crença coletiva na humanidade. A experiência deles em Ata desafia a ideia de que os humanos, quando afastados da sociedade, inevitavelmente se voltam para a violência e o egoísmo. Em vez disso, a jornada deles sugere que, sob extrema pressão, o espírito humano é capaz de grandes atos de empatia, apoio e comunidade. Refletindo sobre essa experiência, fica impossível não ver paralelos com filosofias que valorizam a resiliência coletiva em vez da dominação individual. A capacidade dos meninos de deixar as diferenças de lado e agir como um grupo harmônico é uma prova do que acontece quando as pessoas confiam umas nas outras e reconhecem a necessidade de apoio mútuo. A história deles reforça a ideia de que, no fundo, somos feitos para a conexão e a cooperação. Essa história dos meninos de Tonga nos lembra que resiliência não é só aguentar o tranco fisicamente, é ter força emocional e a habilidade de criar laços mesmo nas situações mais complicadas. Em uma era que costuma focar em histórias de divisão e no cada um por si, a história deles é uma prova de um tipo de força diferente, mais sutil, a força que vem da união, da empatia e de um propósito compartilhado. Mostra que, quando enfrentamos o desconhecido, escolher a colaboração e a compaixão pode levar não só à sobrevivência, mas a florescer mesmo nas condições mais difíceis. Essa história nos faz repensar nossas percepções sobre a natureza humana e a resiliência. Talvez o padrão da humanidade não seja o caos ou a violência, mas um potencial profundo para a bondade e a cooperação. Se 6 garotos, isolados com nada além de seus instintos e um ao outro, puderam provar que somos capazes de prosperar através da união, talvez o resto de nós também possa. Essa história incrível, junto com outras narrativas inspiradoras e instigantes, está no livro Humanidade, de Rutger Bregman. É uma leitura fascinante que desafia a sabedoria convencional sobre a natureza humana e destaca os incríveis atos de bondade e resiliência que muitas vezes passam despercebidos. E não, eu não estou sendo pago para dizer isso, eu só acho que realmente vale a pena dar uma olhada. Se você gostou dessa história e quer ouvir mais sobre o poder da resiliência humana e da cooperação, se inscreva no canal e deixe um comentário aqui embaixo. O que você acha? Quem pinta uma imagem mais precisa da natureza humana? O caos de O Senhor das Moscas ou a história real dos meninos de Tonga? Diz aí, quero saber sua opinião, por favor.